O Desaparecimento do Universo, capítulo 9, continuação. O Arte. O que é só mais uma razão pela qual você nunca deveria deixar levar pelas aparências. Se não houver efeito ou dor, então não existe causa, não na verdade. Seja o que for que pareça estar causando sua dor, uma circunstância, relacionamento ou ambos, pode desaparecer ou não enquanto você pratica o perdão. O roteiro do ego nem sempre parece mudar quando você quer. Mas é possível acabar com todo o sofrimento exigido pelo roteiro do ego e ter paz em vez de medo. Esse é o roteiro do Espírito Santo. Lembre-se, assim como escolhe os filmes a que vai assistir no cinema, você também escolhe esse filme que chama de sua vida e também qualquer outro filme de vida que vá assistir. É sempre um caso de autopredestinação. O filme da sua vida já foi filmado, Gary, da mesma forma que as matinês da Pechincha a que você assiste. Você sabe disso, então por que lutar contra esse fato? Lembre-se, nós não dissemos que você deveria ter interesses pessoais, não deveria ter interesses pessoais. Você não os teria, para início de conversa, se eles não fossem parte do roteiro. Temos um quadradinho aqui de importância. O roteiro do ego nem sempre muda quando você quer, mas você pode acabar com todo o sofrimento exigido pelo roteiro do ego. Esse é o roteiro do Espírito Santo. Continuando. Então, sim, desenvolva suas habilidades, negocie nos mercados se quiser, apenas como um exemplo. Use análise técnica, fique entusiasmado quando perceber uma divergência em seus indicadores técnicos financeiros, embora um simples método de seguir as tendências fosse mais esperto. Enquanto está fazendo coisas como essas, não se esqueça de que os olhos do corpo não veem nada e que você está experimentando mesmo só o seu próprio filme. A propósito, não importa se você gosta do final ou não, porque nunca é de fato o fim. É apenas mais um novo começo até não haver mais necessidade de inícios ou finais. Quando chegar a hora, eles não serão nada além da verdadeira alegria, e o oposto aparente do céu vai desaparecer. Outra coisa de que você deveria se lembrar é de não ser distraído por ensinamentos que podem servir a outros e ajudá-los a se sentirem temporariamente melhor, mas não são parte do caminho que você escolheu. Haverá aqueles que lhe dirão que, quando você tem um problema, pessoa ou objeto com o qual lidar, pode dizer, eu sou isso, e ele vai desaparecer. Tornar-se um com algo em sua projeção apenas o torna real para você, e não vai desfazer a culpa em sua mente que você não pode ver. Apenas o perdão verdadeiro pode fazer isso. Também haverá aqueles que vão lhe dizer que observar e ficar ciente das suas emoções vai libertá-lo das suas compulsões. No entanto, ainda que tenha visto por si mesmo que observar seus sentimentos pode diminuir o impacto, não é a mesma coisa que perdoá-los. Somente o perdão verdadeiro de seus relacionamentos e, portanto, a cura da culpa inconsciente em sua mente pode verdadeiramente libertá-lo das suas compulsões ou de qualquer outra coisa. Finalmente, você pode ouvir daqueles que procuram o equilíbrio do corpo, mente e espírito, ou o equilíbrio das forças duais, como o yin e yang, ou o equilíbrio da força, entre aspas, da própria força, entre aspas. Equilibrar ilusões não é perdoá-las. Concentre-se no caminho que está destinado a você. Outros seguirão esse caminho durante vidas diferentes. Não se esqueça, o curso é algo muito novo. O rock and roll é 20 anos mais velho do que o curso. Seja grato por poder tocar ambos e dê a este novo caminho espiritual uma chance de encontrar aqueles que ele está destinado a encontrar. Ninguém sabe como perdoar no início. É necessário tempo para aprender. As pessoas não sabem o que estão fazendo às suas próprias mentes quando julgam e condenam os outros. Até mesmo nós, os próprios discípulos de Jota, de fato não entendemos isso no início. Claro que pensávamos que sabíamos muito naquela época. Todos fazem isso. Porém, como Jota diz no curso, em relação aos ensinamentos vindos do Novo Testamento, alguns dos quais se originaram com certos discípulos e foram proferidos por eles. Quando leres os ensinamentos dos apóstolos, lembra-te de que eu próprio lhes disse que havia muita coisa que iriam compreender mais tarde, porque não estavam totalmente prontos para me seguir naquela ocasião.
Espero que isso ajude a colocar um fim no mito de que os discípulos eram mestres ascensionados. Isso inclui Purshai e a mim mesmo. Algumas pessoas podem não querer saber disso hoje, mas todos os discípulos tiveram que atravessar pelo menos mais 20 vidas e tiveram mais lições a aprender antes de atingirem sua iluminação. Entretanto, nós com certeza aprendemos mesmo com o Jota naquela vida, porque não podíamos deixar de ficar impressionados com sua crença no único grande mandamento do Deus de Israel. O Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Jota tinha o tipo de humildade que dizia: Deus, quero apenas o Senhor. Quantas pessoas estão prontas para dizer isso e ter essa intenção? Você está pronto para chegar ao fim do jogo? Durante minha vida final, eu tinha por volta de 60 anos quando conheci Porchat. Aquela seria a vida final para nós dois. O marido dela tinha falecido fazia alguns anos e minha esposa tinha feito sua transição também. Porchat e eu reconhecemos rapidamente que pertencíamos um ao outro. Não apenas tínhamos o curso e nossa compreensão pessoal sobre ele em comum, mas sentimos que já nos conhecíamos de outras vidas. Na verdade, conseguimos ajudar um ao outro a relembrar muitos acontecimentos de encarnações anteriores. Nós vivemos juntos naquela vida final, mas não nos casamos. Essa era a nossa maneira de honrar nossos esposos e ainda ter um ao outro ao mesmo tempo. E o Gary brinca, seu cafajeste. E eu, Arten, não vamos lhe dar detalhes pessoais, nem esperamos que você revele detalhes íntimos sobre sua vida. Algumas coisas são bem perdoadas em particular. São mais bem perdoadas em particular. Porchat e eu tínhamos mais ou menos a mesma idade, e vou lhe dizer o que era único sobre nosso relacionamento. Nós nos amávamos muito, mas entregamos um ao outro ao Espírito Santo. Não fazemos exigências ou pedidos de sacrifício. Assim como o mundo confunde dor com prazer, ele também confunde sacrifício com amor. Entretanto, o que é o sacrifício em última análise? Além de um pedido pela dor, é isso o que de fato quer para aqueles que ama? Seus amores especiais são simplesmente ídolos nos quais você busca conseguir o que sente estar faltando em si mesmo. O romance é uma tentativa vã de preencher um vazio imaginário, um buraco que de fato não existe, mas que você experimenta como um resultado da separação. Esse senso de falta só pode mesmo ser curado pela expiação e pela salvação, levando-o à completude de sua unicidade com Deus. Porchat e eu éramos afortunados o suficiente para já termos aprendido isso quando nos encontramos. Não exigíamos o cumprimento dos acordos do amor especial. Deixávamos cada um ser da maneira que era, e éramos livres para amar um ao outro sem exigências, mas como uma expressão de nossa unicidade como Cristo e com Deus. Porchat tornou-se iluminada antes do que eu. Já estávamos juntos há mais ou menos 8 anos, quando soubemos que aquilo tinha acontecido. Não existe uma explicação sobre como isso era que possa fazer justiça à experiência dela. Nós apenas sabíamos. Não me preocupei com o fato de que ela estava um pouco à minha frente, porque sabia que estávamos no mesmo caminho e quase no mesmo nível. A década seguinte foi maravilhosa. E o Gary, isso é ótimo, mas qual foi a lição de perdão que você ficou de me contar? Espere um segundo, vou demonstrar um pouco de paciência infinita e talvez você me dê alguns resultados imediatos. E a gente vai continuar este mesmo capítulo em cenas do próximo.